Bom dia. Meu nome é Tatiana Taqueda, eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB de Goiás, aqui representando a OAB de Goiás, mas também faço parte da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência junto ao Conselho Federal da Ordem e também sou membro da Comissão de Inclusão Social e Direito da Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E cumprimento a mesa, né, os expositores que me antecederam aqui, na pessoa tanto da deputada Paula Belmonte, como da deputada Flávia Moraes. Muito obrigada por estar proporcionando essa discussão tão importante. Uma discussão que, inclusive, eu nem queria estar fazendo, porque eu me pergunto, por que a gente está aqui falando de rol taxativo ou meramente exemplificativo se a gente devia estar aqui discutindo, sabe o quê? A qualidade da prestação de serviço dos planos de saúde. Era isso que a gente devia estar discutindo. Porque nós sabemos que do Arroio ao Chuí, a gente tem prestação de serviço que não corresponde à expectativa do público, desse consumidor. Porque aqui a gente está falando de consumidor. A gente não busca simplesmente uma orientação constitucional, né? A gente vai lá no Código de Defesa do Consumidor. E estamos aqui, né, discutindo a questão das agências reguladoras, né, conforme aí a ANS, uma agência reguladora que recebeu do legislador uma autorização para poder legislar. Mas legislar sobre questões afetas as atribuições para as quais ela nasceu, geralmente em forma, inclusive, de resoluções. Ou seja, essas agências elas têm que respeitar o que está na lei, o que está na nossa pirâmide de Kelsen, acima. Né? E olha só, a gente tem que ter em mente o quê, pessoal? Que essa legislação que as agências reguladoras fazem, elas não podem se sobrepor aos princípios constitucionais. E quando a gente fala desse assunto que a gente está aqui, a gente está falando de direito humano. É um direito humano. E como não falar de direito humano sem citar a dignidade da pessoa humana? Esse princípio estampado logo no artigo 1º da nossa Constituição, esse princípio que foi o esteio da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Convenção a qual o Brasil foi país que ratificou. Convenção cujo documento final chegou no nosso país com status de emenda constitucional. Eu costumo brincar com meus alunos e dizer que a Convenção ela chegou no Brasil e abraçou a Constituição. Ela faz parte da Constituição. E, logo abaixo, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. E a Lei Brasileira de Inclusão, também totalmente inspirada na dignidade da pessoa humana, lá no artigo 20, ela fala que as operadoras de planos de saúde, né, devem garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Isso tudo numa preocupação com esse público que, infelizmente, é invisível ao poder público e à própria sociedade. Em regra, é sim. Né? E olha só, quando a gente vai discutir essa questão do rol, né, se é taxativo, se é meramente exemplificativo, a gente tem que ter em mente que a gente está tratando, gente, é de uma diretriz, é de uma garantia mínima para essas pessoas que dependem dos planos de saúde. Lembrando que o rol ele não acompanha a velocidade da evolução da ciência. Mesmo que aquele tratamento, aquela medicação já tenha, inclusive, sido aprovada pela própria Anvisa, ele não acompanha.
Eu achei interessante que foi o doutor Floresval, né? Ele falou da morosidade na incorporação de novos procedimentos. Nós temos que nos ater a isso, porque essa morosidade acaba por ceifar o futuro de muita gente. Quantos são os tratamentos que não estão no rol e que são necessários ser judicializados, que devem ser ali usados, realizados na primeira infância, na primeira fase de desenvolvimento daquela pessoa? Por quê? É ali que ela tem mais chances de adquirir desenvolvimento. A gente tem que focar principalmente, claro, pessoal, que a gente tem que focar em todas as pessoas, mas olhem com um olhar especial para as crianças, nas primeiras janelas de desenvolvimento delas. Será que se essas crianças lá entre 5 anos, 6 anos, 7 anos, se elas recebessem o tratamento adequado nessa fase, elas não teriam mais autonomia e independência lá na frente? A gente quer isso. A nossa busca é por autonomia, é por dependência. Olha só, as principais questões levantadas por aqueles que defendem o rol taxativo são, primeiramente, né, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que eu não preciso falar muito aqui, porque os colegas que me antecederam discutiram sobre isso. E vejam bem, pessoal, são 49 milhões de beneficiários de planos de saúde no Brasil. A gente está falando de 25,04% da população brasileira. A gente está falando de planos de saúde que, se a gente for pegar o último balanço feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente vai ver que houve um aumento de 0,58% de procura, se a gente for olhar dezembro e novembro do ano passado, em um mês. Está aumentando. A gente pode fazer uma busca rasa na internet para achar notícias, como uma que eu achei aqui da CNN, que diz, com base nos números da ANS, que diz o seguinte, que desde 2016, nunca os planos de saúde lucraram tanto como agora. Então, essa argumentação, né, estou apenas complementando o que os colegas disseram anteriormente, ela não é válida. Outra argumentação utilizada é que deve ser estritamente observado o que está lá no rol. Se você quer que algo esteja no rol, proponha para que entre no rol. Mas, pessoal, não é bem assim. Tanto é que eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem aí as notas técnicas 196 e 204 de 2007, que tratam da revisão do rol em 2018, vocês vão ver, por exemplo, que eles não acataram o pedido de entrada de terapia ABA, que é uma ciência com evidência científica. E eu acho interessante que lá ainda estava escrito assim, método ABA. Eles ainda nem perceberam que aquilo não é um método, que é uma ciência. E, por fim, a argumentação de necessidade de comprovação científica dos tratamentos. Evidentemente que sim, né? Países sérios, eles usam as evidências científicas. Isso aí é muito importante. E aí eu peguei uns números emprestados de uma palestra do Dr. Carlos Gadia, que é um neurologista brasileiro, né, que há mais de 30 anos mora nos Estados Unidos e, até pouco tempo, era diretor de um hospital que cuida de crianças, adolescentes autistas e que é uma referência, né, nas Américas. E o Dr. Carlos, ele disse em uma palestra o seguinte, que lá, quando a gente fala de práticas baseadas em evidências científicas, nós temos 60 mil artigos publicados, sendo que desses 60 mil artigos publicados, 1.000 deles são considerados de alta qualidade estatística e científica. E esses estudos versam, inclusive, sobre 28 tipos de intervenções. Estou falando de intervenções de práticas baseadas em evidências científicas. E dessas 28
intervenções, inclusive 26 são de terapia comportamental. Esse pedido aí que tanto é feito para entrar aí no rol da ANS, né, com todo o nome, mas não entra. Então, pessoal, a gente tem que também levar em conta que o médico, ele tem, sim, todo o direito de fazer a prescrição. Ele estuda para isso, né? Olha, para a gente defender essa autonomia do médico, a gente tem a Resolução 1401, de 93, do Conselho Federal de Medicina, bem como a gente tem, sabe o quê? O Código de Ética Médica. Tudo isso na defesa da autonomia desse médico para fazer essa prescrição. Esse médico que acompanha esse paciente, que sabe realmente do que ele precisa. É ele que está ali olhando o exame, fazendo exame clínico. Ele tem, sim, autonomia para isso. Então, eu encerro, deputada, dizendo que, como eu gostaria de estar aqui, em breve, superado esse assunto, discutindo a qualidade da prestação de serviço dos planos de saúde.